gravando. Ah, a Lu tá chegando aqui também. Beleza. Boa noite, Lu. Então, vamos lá fazer uma breve oração rapidinho aqui para a gente começar. Deus, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Deus, para que nós possamos trocar o conhecimento que o Senhor tem nos dado, nos apresentado, que o Senhor possa falar nos corações de cada um, que mentes possam ser abertas aqui hoje, ó Pai, para que o teu nome possa ser glorificado e engrandecido cada vez mais, não somente na palavra, mas também através da saúde financeira de cada um aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos falar hoje do comportamento humano do dinheiro. Olha que legal. E por isso vocês não estão me ouvindo direito. O meu furacãozinho, Lavínia. Oi. Desculpa. É que a campanha tocou. Meu furacão Lavínia desconectou meu fone. Bom, vamos lá. O dinheiro é humano? Dinheiro não é humano, né? Edilene chegou. Não sei quem é, mas gostei do nome que está aqui. Boa noite, Edilene. Boa noite, união não faz só açúcar. Não sei quem é, mas gostei do nome. Quem é união não faz só açúcar? Para eu não ficar chamando de açúcar ou de união? Boa noite. Boa noite. Edna e Alan. Edna e Alan, perfeito. Boa noite para vocês. Vamos lá, começar agora, tá? Vocês não perderam nada, não. Só a oração, né? Mas vamos lá. Gente, vamos falar sobre o comportamento humano do dinheiro. Se o dinheiro ele não é humano, de onde vem esse comportamento? Da gente. O nosso dinheiro, ele traduz o nosso comportamento. Ou seja, o teu dinheiro se comporta da maneira que você se comporta. Sendo assim, a gente precisa se entender, conhecer e saber como que nós nos comportamos e por que a gente se comporta dessa maneira. Não sei se... Não acho que alguns aqui sabem, mas dentro da formação de psicologia, você tem várias abordagens que você pode adotar. A minha abordagem, a abordagem que eu sigo é a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. Dentro de todas as abordagens, é que eu entendi que é a mais que consegue equilibrar mais a questão da ciência, do comportamento humano, e que não elimina a questão divina, a questão de Deus, né? Ela não elimina, igual algumas abordagens não compreendem e não aceitam a questão da existência de Deus. E a TCC ela não faz isso, ela foca diretamente no comportamento humano e para isso ela utiliza a questão da ciência. Então, o comportamento humano, pessoal que veio aqui da palestra lá da Nova Vida, eu até pincelei um pouco sobre isso lá, né? Quero até fazer uma ressalva aqui. Eu falei lá sobre que não existia verdades absolutas, gente, mas eu estava falando do comportamento humano, tá? Eu não sou relativista, não. Quando eu disse que não havia verdade, não havia verdades absolutas, quando se trata de comportamento humano. Você se comporta de uma maneira, por um motivo, e a outra pessoa pode se comportar ou não por esse mesmo motivo, porque somos pessoas subjetivas, e essa subjetividade é que traduz essa individualidade de cada um em nós. Então, se tratando do comportamento humano, tem coisas que a gente
olha, analisa e cria uma perspectiva, e a gente consegue, né, ir analisando e traduzindo devido a alguns comportamentos. Porém, cada pessoa, por ser uma pessoa na tua individualidade, vai ter um motivo que vai ter gerado aquele tipo de comportamento. Então, a gente vai chegar mais ou menos nessa raiz hoje. Então, como que esse comportamento acontece, então? Por que que você se comporta da maneira que você se comporta sem nem perceber? Se vocês estão aqui na mentoria, é porque entenderam que alguma coisa está de errado. O comportamento financeiro, a gestão financeira de vocês não está legal. Então, por que que vocês se comportam assim? Por que que o Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. Assim somos nós. Assim, é mais ou menos isso na questão financeira. Então, vai entrar aqui. Vou botar aqui. Foi? Foi, chegou. Então, por que que a gente sabe que não pode gastar, sabe que as coisas não estão equilibradas, mas ainda assim a gente vai lá e faz? A gente vai entender um pouco do porquê que essas coisas acontecem. Você hoje é o resultado de como você se construiu enquanto pessoa. Lá a partir da tua infância, a partir do teu nascimento, a família que você estava introduzida, os teus amigos ao qual você cresceu e se relacionou, instituições escolares, né, instituições de ensino, as instituições sociais e a religião, tudo isso formam pilares que vão criar traços na personalidade humana. Então, dentro dessa dinâmica de construção, o comportamento ele tem uma fórmula, digamos assim, uma fórmula matemática. Né? Aquelas que você fala A mais B é igual a C. Então, pensamento. Os pensamentos, eles geram as nossas emoções. Aquilo que você pensa está gerando as tuas emoções. E essas emoções vão se traduzir em comportamento. Ou seja, quanto mais você se alimenta de determinados pensamentos, isso não fica aí aleatório na tua vida. Isso aí não fica orbitando sem nenhum propósito na sua mente. Isso vai gerando, se traduzindo em emoções. E essas emoções, elas acabam incorrendo nas nossas ações. Então, a forma como nós nos comportamos nada mais é do que o resultado do nosso emocional. E o nosso emocional nada mais é do que o resultado daquilo que a gente está botando para dentro da nossa mente. Aquilo que a gente está absorvendo enquanto pensamento, aquilo que a gente está absorvendo enquanto realidade, aquilo que a gente está aceitando, né, que seja introduzido na nossa realidade. E como que isso acontece, Mário? Vamos lá. Você se construiu enquanto pessoa. Você veio de uma família. Então, eu cito sempre um exemplo de uma família lá da minha infância, uma família que eu conheci, onde os pais bebiam muito e também fumavam muito. Inclusive, o pai veio a falecer de cirrose, né, devido aos efeitos da bebida, do consumo de álcool. E nenhum dos 3 filhos bebiam. Nenhum dos 3 filhos fumavam. Né, crescer vendo aquele quadro na família, criou neles o que a gente chama de crenças. Nós temos crenças limitantes, crenças nucleares, crenças intermediárias. Só que essas crenças que fortalecem o nosso pensamento, a gente chama elas de crenças nucleares. Essas crenças nucleares, elas são impressas na nossa vida desde lá da infância e elas resultam nos nossos princípios e valores. Então, o primeiro contato que você tem com o mundo é através da família.
Então, a família tem uma facilidade enorme de imprimir crenças em vocês, valores em vocês, princípios em vocês. A segunda maior força desses 4 pilares é a religião. Desde pequeno, né, quem aqui foi criado dentro da igreja, teve lá a sua caminhada. Então, isso vai gerando em vocês traços de princípios, de valores, de pensamentos, de certo e errado, que é uma coisa que nós temos também, nós temos um filtro de certo e errado, um filtro comportamental. É por isso que você não sai na rua e fazendo um monte de coisa. Porque vontade você tem, mas bate nesse filtro. Aí você para, opa, isso aqui não vai dar muito certo se eu fizer. Mas o desejo está sempre vindo, porque a nossa mente é acelerada. E a gente tem, cada vez mais, nós estamos tendo contato com muitas coisas, a todo momento, com várias coisas ao mesmo tempo, e isso só vai acelerando cada vez mais a nossa mente, o nosso cérebro. Vou falar uma coisa aqui para vocês, tá, gente? Eu não gosto de uma aula solo, não. Vocês fiquem à vontade. Podem participar, podem fazer perguntas, tá? Pode, a hora que vocês quiserem, habilita o microfone de vocês aí, pode chamar que eu interrompo aqui para ouvir vocês, tá? Fiquem à vontade. Então, dentro dessa dinâmica, é sempre bom que vocês façam uma análise aí de como foi esse crescimento de vocês, essa vida de vocês até a vida adulta, porque a partir da vida adulta é onde a gente começa a ter mais ou menos uma liberdade. Quando a gente casa, a gente começa a reconstruir esses parâmetros que a gente vinha até o momento. A Sulamita e eu, a gente tem o costume de falar que a gente nasce, cresce, e quando a gente se casa, a gente é quebrado. Deus vem e, puf, quebra a gente. Aí a gente se casa. Quando o filho nasce, Deus vem e pisa nos caquinhos. É complicado, porque a gente precisa se reconstruir. Então, hoje, vocês, dentro dessa mentoria, vocês vão precisar reconstruir partes de vocês, só que vocês precisam entender, conforme a mentoria for, no decorrer da mentoria, vocês vão entendendo com as ferramentas, com as orientações que Sulamita e eu vamos passando para vocês vão começar a analisar a si próprio e entender o que não está certo. Entender os porquês. Porque, assim, é de suma importância que vocês entendam o porquê das coisas não estarem funcionando. E isso, ter esse entendimento, facilita muito mais nas ações para resolver esses problemas. É muito difícil você tentar resolver algo que você não entende o porquê daquilo ali está acontecendo. Por exemplo, um vazamento de água na sua parede. Pô, está vazando água aqui. Mas por que está vazando água aí? Aí você fala assim, poxa, deve ter furado o cano aqui na parede. Vou quebrar a parede toda. Aí você quebra a parede lá onde está o cano e não tem vazamento nenhum. Quando você vai ver, o vazamento está vindo da laje, que está infiltrando pela parede, e você quebrou a parede todinha achando que era um cano, e não era um cano, era a laje. Se você entendesse que o teu vazamento estava vindo da laje antes de quebrar a parede, olha todo o trabalho que você teria evitado. Então, assim, entender o porquê de determinadas coisas estarem acontecendo na vida de vocês é muito importante para vocês adotarem as medidas que precisam ser tomadas para que a gente consiga resolver e organizar a vida de vocês. Então, pensem por o que está de errado hoje, analisem no passado de vocês, de onde vem esse comportamento, por que você se comporta dessa maneira. Se você não está ali repetindo determinados comportamentos que você absorveu dentro da sua família. E, às vezes, a gente continua, mesmo absorvendo esses comportamentos, a gente não entende como errado. Porque o único contato que a gente teve com essa realidade às vezes, a realidade é o contato com a família, ou um contato de uma questão social, de uma instituição de ensino. Por que eu falo instituição de ensino? Porque o lugar do professor, o professor ele ocupa um lugar muito relevante na nossa vida. A gente tem o professor como um canal de verdade. Você vai para a escola aprender,
E aquilo que o professor ensina para você, você entende aquilo como verdade. Por isso que a gente tem algumas coisas que a gente está vivendo hoje na nossa educação que está corrompendo a nossa sociedade. Pode falar, Edilene. E assim, após a gente identificar essa questão, aí de que maneira você vai tratar de forma individual? A gente passa para você? Como que é o próximo passo? Então, na aula de hoje, lá para o final dela, eu vou passar para vocês algumas ferramentas de como vocês lidarem com essas mudanças, de como vocês podem estar elaborando mudanças, de como vocês podem estar abertos, quais hábitos vocês precisam mudar, como mudar, quais as ferramentas que vocês podem usar. Lá no finalzinho da aula eu vou estar passando isso para vocês, tá bom? Não vou só jogar um caminhão de areia na cabeça de vocês, não. Eu vou dar a pá. Eu perguntei porque, no caso, igual assim, eu já identifiquei. Uhum. Aí eu queria saber de que forma seria. Não, se você se sentir à vontade de falar, não tem problema não, pode falar. Então tá bom, vamos lá. Então, gente, eu trouxe aqui, salvo engano, a gente tem catalogado hoje dentro da TCC 48 crenças limitantes. Então, dentro dessas crenças limitantes, eu selecionei algumas que estão vinculadas com a questão da organização financeira, com a questão do comportamento financeiro de vocês, com a questão dos desafios que vocês vão ter durante essa mentoria. Então, assim, vou começar aqui com algumas, e eu esqueci até de habilitar aqui os slides, mas não vou fazer isso agora não, senão a gente vai perder tempo. Vamos lá. Primeira crença limitante, que são, voltando, né, um pouquinho falando sobre as crenças limitantes são aquelas que você tem, que você absorveu durante a sua vida, através da pessoa a qual você se construiu. Você vai absorvendo essas crenças e essas crenças te impedem de você crescer, de você evoluir. Para você, é uma questão de segurança. As crenças limitantes, elas se apresentam como uma forma de estar, como um mecanismo de segurança, um mecanismo de proteção para a tua vida, para a tua mente, para a tua saúde. As crenças limitantes, elas sempre vêm sob uma justificativa saudável. Eu estou te preservando. Só que, na verdade, não é. Essa autopreservação é um bloqueio que está te impedindo de crescer, de evoluir. Por quê? Porque a mente humana, de uma forma natural, a gente tem uma tendência a temer aquilo que a gente não conhece. Sendo assim, a nossa mente cria, né, através dessas crenças limitantes, um mecanismo de proteção para impedir que a gente avance. E essas crenças limitantes, elas acabam, né, quando você vira e fala assim, é melhor... não, deixa eu ver aqui. Uma coisa que a Sulamita sempre falava. Se a gente não criar uma dívida, a gente nunca vai ter nada. É uma forma de estar ali te impulsionando a fazer algo de uma forma errada. Ela está te protegendo de quê, Mário? Está te protegendo de uma escassez. Talvez você tenha tido aí um passado de escassez na sua vida e você não consegue romper isso daí. Então, por medo de você não reproduzir aquilo ali, você cria uma crença que vai te limitar a uma organização. E como que é essa crença? Se você não fizer uma dívida, você não vai ter nada. Tá ótimo, Edilene. Tranquilo, fica à vontade. Então, eu trouxe alguns tipos de crenças aqui limitantes e vocês vão vendo aí se alguma delas se enquadram dentro da rotina diária de vocês. No dia a dia, se vocês têm a tendência de repetir esse tipo de comportamento aí. Vamos lá. Primeira crença limitante. Pensamentos preto e branco. O que são pensamentos preto e branco, Mário? É a tendência de ver as coisas ao extremo. Você é 8 ou 80.
Quer falar alguma coisa, amor? Sim, deixa eu te falar. Enquanto a Mário estiver falando das crenças limitantes, anotem as que vocês se identificarem e mandem para mim depois no privado, tá? Só isso. Vamos lá. Ou você é 8 ou 80. A pessoa que tem esse comportamento de pensamento preto e branco, geralmente ela demonstra um alto grau de rigidez. Tá ótimo, Roberto. Tudo bem. A pessoa tem um alto grau de rigidez de pensamento, mas é uma pessoa que ela é perseverante, ela é obstinada, ela é focada, ela é metódica em precisão, em detalhes. Só que, assim, a vida tem que se moldar ao pensamento dela. Se a convivência, o relacionamento ao redor dela não se adequar à forma dela pensar, tá tudo errado. Então, isso vai gerando uma rigidez nos relacionamentos, onde quem está do lado de fora fica constrangido em querer invadir um pouco esse espaço para tentar elaborar um contraponto aí, um pensamento diferente, ou, por exemplo, será que isso aqui não seria diferente se a gente fizer dessa maneira? Acaba que a pessoa que tem um pensamento preto e branco, ela não está aberta a possibilidades, porque ela é tão confiante naquilo que ela acredita, que ela acha que tudo aquilo ali é o suficiente para dar certo. E é justamente esse um dos fatores que nos levam à desorganização financeira. A gente tem sempre que estar aberto a entender possibilidades, entender que as coisas nem sempre vão se apresentar da maneira que a gente pensa, que a gente acredita. Então, assim, geralmente, quando uma pessoa tem um pensamento preto e branco, a frase que ela mais utiliza é: eu estou certo ou não estou? Ela fala, e no final ela fala assim: eu estou certo ou não estou? Isso é uma demonstração de que ela tem esse tipo de crença limitante. Por que eu trouxe essa crença? Porque se você hoje identifica que você tem essa crença limitante, comece a trabalhar isso, porque a mentoria financeira ela vai vir para desconstruir muita coisa que hoje se encontra errado na sua vida. E a gente tem o costume de chegar na mentoria, de início, agarrado a tudo que a gente vinha fazendo. Só que se vocês estão aqui, a maioria de vocês pode estar aqui porque as coisas não estão dando certo. Tem gente que está aqui hoje porque tem uma vida financeira organizada, mas entende que a vida está ali, não consegue crescer mais. E o que a Sulamita fala: se você chega no roxo, você vai para o vermelho. Se você chega no vermelho, você vai para o verde. Se você chega no verde, você vai para o dourado. Então, sempre tem uma possibilidade de crescimento. Então, se você estiver engessado para o que a mentoria vai apontar, o que ela pode mostrar para você de coisas que não estão sendo feitas de uma forma correta, se você não estiver aberto a esse tipo de mudança, o teu resultado vai estar comprometido, tá bom? Segunda crença limitante: catastrofização. O que é a catastrofização? É exatamente isso. Esse comportamento, a pessoa prevê só desastre acontecendo no futuro e desconsidera qualquer possibilidade de dar certo. Qualquer atividade que ela imagina ter uma fração de dificuldade, ela já projeta o pior cenário possível. Inclusive, já teve assim, pessoas aqui que na primeira semana, né, pessoas que já participaram da mentoria, que na primeira semana, quando a Sulamita foi passando o que precisava ser feito, algumas atividades, a pessoa já fica desesperada. Eu não sei se eu vou conseguir. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, calma. A mentoria ela tem um tempo, não é só em uma semana. Tudo a dinâmica da mentoria, a liturgia da mentoria, ela foi planejada com o tempo necessário. Se vocês fizerem tudo dentro do cronograma direitinho, vai tudo caber certinho dentro do tempo e a gente vai ter um resultado extraordinário. E eu não falo isso, não é por conta de uma projeção ou é por conta de uma hipótese, não. A gente fala isso por conta de todos os casais que já passaram por aqui e que,
conseguiram aplicar tudo do tempo, na forma, direitinho que a gente foi passando, e que eles tiveram resultado. Tem um casal que eu sempre trago aqui, que assim, a gente, não é demagogia, a gente fica muito feliz quando a gente vê a conquista que a mentoria proporciona para vocês. Tem um casal que chegou aqui, que eles chegaram com a vida financeira desorganizada, eles têm 4 filhos, era uma vida, assim, não era tão catastrófica, mas eles não conseguiam conquistar nada. Então, poucos meses depois de vida financeira organizada, eles conseguiram comprar uma casa praticamente à vista. Óbvio que eles fizeram um acúmulo aí, bem bolado do dinheiro que eles já estavam juntando, venderam o carro que eles tinham e compraram essa casa. Só que, assim, pouco tempo depois, eles conseguiram comprar o carro à vista novamente. Por quê? Aplicando tudo que a mentoria proporciona, você consegue fazer projeção na tua vida. Você consegue pegar e falar assim, poxa, eu quero comprar essa casa. Se eu vender o carro, a gente vai ter essa dinâmica de vida. Mas a nossa vida é organizada. Então, eu sei de onde vai sair, eu sei aonde vai entrar, eu sei qual é o cenário. Então, eu vou vender o carro, eu vou ter a casa, mas eu não vou mais pagar aluguel. Então, eu consigo diluir esse aluguel aqui e ali. Então, você consegue fazer essa projeção e você não tem perda. E poucos meses depois, esse casal comprou um carro novamente. Por quê? Por conta da fidelidade financeira, por conta da saúde financeira. Então, assim, não fique ansioso, não fique desesperado, preocupado. No início, tudo é muito novo, né? A Sulamita vai apresentando para vocês o que precisa ser feito, as orientações, as ferramentas, os dados que ela precisa de vocês. Então, tudo isso vai se acomodando e vocês vão conseguir fazer as coisas. Não precisa catastrofizar as coisas que forem sendo apresentadas para vocês, porque vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Então, assim, é uma crença limitante muito presente dentro da ordem da mentoria financeira, justamente por conta das coisas que vão sendo apresentadas para vocês. Tá? Terceiro, descontar o positivo. O que é descontar o positivo? É minimizar evidências que contradizem os pensamentos negativos. Então, assim, os pensamentos negativos, gente, eles nos sabotam. O pensamento negativo ele é a ferramenta que a autossabotagem utiliza para nos sabotar. A autossabotagem ela é um pensamento disfuncional, né? É um comportamento disfuncional, melhor dizendo, que é algo que nos limita, é algo que limita o nosso crescimento, limita as nossas ações, justamente por conta dessas crenças limitantes que a gente tem. Esses comportamentos limitantes que, como a gente viu lá no início, muito provavelmente tem suas origens ali na nossa vida pregressa, na forma como a gente se construiu, Então, assim, não minimize as evidências positivas das coisas que estão acontecendo na vida de vocês. Volto a falar, mais uma vez, por experiência dentro do quadro da mentoria. Vocês vão começar a experimentar coisas boas antes mesmo da mentoria terminar. E não falo isso por projeção, mais uma vez, não é por hipótese. É por experiência, por coisas que a gente vem acompanhando dentro da mentoria. Na última turma mesmo. Entendeu? A gente vê que as pessoas vão adotando novos comportamentos e não tem como, gente. É como uma fórmula matemática mesmo. Você começa a aplicar, as coisas vão tomando novos formatos na vida de vocês. Então, não minimize esses novos formatos, não minimize essas conquistas, essas pequenas conquistas que vocês vão tendo, que vocês vão vendo, porque talvez vocês criem uma expectativa de melhora muito grande e vocês passam a não valorizar as pequenas vitórias. E, assim, as pequenas vitórias, elas vão potencializando, motivando vocês a permanecerem firmes e fortes dentro da dinâmica da mentoria, tá? Quarta crença limitante, adivinhação.
que é a adivinhação, Mário? Fazer previsões baseadas em informações escassas. Alguém aqui já participou da mentoria? Acredito que não. Todos aqui, pelo menos até onde eu sei, é a primeira vez. Então, não tem como você começar a fazer adivinhações do que está por vir sem você ter passado ou experimentado. Se você repetiu de série, você pode falar, repeti a 7ª série. Eu sei que no primeiro bimestre passa isso. É muito difícil você saber, porque se soubesse, não teria repetido de ano. Mas, assim, se você não passou por aquela experiência, você não tem como saber o que ela vai te proporcionar. E até mesmo quando a gente passa, é igual você assistir um filme pela segunda vez. Tem coisa que a gente não percebe. Tem coisa que a gente está vendo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e a gente passa a analisar, a absorver coisas que a gente não tinha visto na primeira ou na segunda vez. Então, assim, não tente adivinhar coisas que vão acontecer dentro da mentoria. E na maioria das vezes, 99,9% das vezes, a gente acaba levando essa adivinhação para um lado do negativo. Dificilmente a gente tenta adivinhar para motivar, para nos motivar, para alimentar com pensamentos positivos. Geralmente a gente alimenta com pensamentos negativos, adivinhações negativas, para nos autossabotarmos. E essa autossabotagem, dentro do nosso emocional, gente, um abismo vai chamando outro abismo. Você começa a se preocupar, ter ansiedade, adivinhação, procrastinação, pensamento negativo, e você começa uma coisa a puxar a outra, daqui a pouco você está num quadro de ansiedade enorme, por uma coisa pequena. E hoje a nossa rotina de vida, o nosso modo de vida, ele não nos permite que a gente fique absorvendo essas pequenas coisas, porque a gente já vive uma vida muito frenética. Então, vamos nos preservar e tentar não fazer adivinhações acerca daquilo que a gente não conhece, tá bom? Quinto, terceirizar a felicidade. O que é terceirizar a felicidade, Mário? Dar a fatores externos a palavra final sobre as nossas emoções. Olha, eu só vou sair satisfeito dessa mentoria se lá no final eu conseguir pelo menos ter um dinheiro para dar entrada no carro que eu quero. Eu só vou conseguir sair satisfeito dessa mentoria se, quando eu chegar lá no final dela, eu, no mínimo, tiver, sei lá, uns 5 mil, 10 mil reais guardados na minha conta. Aí eu vou ser feliz. Aí eu vou dar crédito que realmente funcionou. Isso é terceirizar a felicidade, gente. Isso é não ter a percepção, a sensibilidade de você analisar o que realmente está dando certo. Porque você coloca o sarrafo da expectativa tão alto que as coisas que começam a evoluir e subir passam por imperceptíveis por você. Porque o teu critério está lá em cima e você não consegue enxergar o que está abaixo dele. Então, não coloque a expectativa lá em cima. Viva um dia de cada vez. Viva uma evolução de cada vez. Isso serve tanto para você consolidar as suas experiências boas e positivas, quanto para você também eliminar as experiências negativas. Quando você identifica que você tem um hábito ruim, quando você identifica, ou passar a identificar as coisas que você entender que precisam ser mudadas, não tente fazer tudo da noite para o dia. Não tente mudar tudo aquilo que vocês entenderam que precisa ser mudado da noite para o dia. Comece, é igual prova de concurso público. Você começa pelas mais fáceis. Aquela que você tem o maior conhecimento, você vai lá por quê? Porque você ganha tempo ali. E você já começa a eliminar uma boa parte das questões. Mesma coisa é na mudança de hábito. Comece a eliminar os hábitos que são mais fáceis de você ressignificar na vida de vocês. Não queira mudar tudo do dia para a noite. Você viveu, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos da tua vida da mesma maneira. Você não vai conseguir mudar 60 anos em 60 horas. Nem em 60 dias. Mas todo passo que você der em direção à mudança é um a menos que você vai precisar voltar e revisitar os teus erros, os teus comportamentos disfuncionais. Então, faça de pouquinho em pouquinho,
mas não parem, tanto para o positivo quanto para o negativo. Sexto, falsa sensação de impotência. O que é isso, Mário? Acreditar que nós temos menos poder do que de fato nós temos. Exemplo, não adianta eu reduzir meus gastos porque eu nunca vou conseguir juntar dinheiro. Não adianta, Sulamita pediu para ver isso aqui, analisar esses números, esses gastos aqui, mas isso aqui nem adianta tirar porque isso aqui não vai fazer diferença, não. Geralmente são com contas de valor menor. Não, isso aqui é pequeno, deixa para lá. Isso aqui é pequeno, deixa para lá. Isso aqui é pequeno, deixa para lá. Você vai deixando tantos valores pequenos de lado que no final das contas a soma de todos eles daria o valor maior do que o valor mais alto que você tem ali para ser analisado. Então, assim, não diminua, não se diminua, não diminua o poder que você tem. Nós temos, a nossa mente tem um poder, gente, enorme, incalculável. Só rapidamente fazer um adendo aqui para vocês entenderem esse poder. Eu lembro de uma pesquisa que estava sendo feita há pouco tempo atrás, de pessoas que perderam o movimento, por algum tipo de lesão, perderam o movimento das pernas. Só que, curiosamente, essas pessoas, durante o sono, elas movimentavam seus pés, suas pernas, por impulsos ou movimentos rápidos. Isso foi gravado. E então os cientistas estavam tentando achar qual era o caminho que o cérebro fazia para enviar esse comando até as pernas. Que o cérebro não conseguia fazer esse caminho enquanto a pessoa estava acordada. E enquanto a gente está dormindo, nosso cérebro está funcionando. Ele não dorme junto com a gente, porque se ele dormir, a gente morre. É igual o coração. Se o coração dormir, a gente morre. Então, assim, não diminua o poder que vocês têm. Não reduza. Vocês têm um poder enorme. Então, valorizem isso. Acreditem nisso. Não descredibilize o poder que vocês têm. Tá bom? Então, assim, essa é a parte das crenças limitantes. Eu vou dar um pause aqui e vou, para dividir a aula, para não ficar tão pesado.